Pessoal, boa tarde. Meu nome é Plínio Chade e hoje eu vou falar sobre juros bancários, que no Brasil são extremamente altos e mais. Eu vou falar o que fazer para baixar os juros dos bancos. Não que eu seja um gênio, todo mundo sabe o que tem que ser feito para baixar os juros bancários. Só que eu vou falar o que tem que ser feito. Essa vai ser a diferença hoje. Antes de falar sobre juros bancários, eu quero falar sobre spread. O que é o spread? É a diferença entre o que o banco paga para captar o seu dinheiro e o que ele cobra para emprestar. Que no Brasil é um negócio astronômico. Hoje o banco paga 7% para captar o seu dinheiro e ele empresta, no caso de cheque especial, a 400%. Puxa vida, mas por que tão alto assim? Eu vou explicar por quê. Bom, a princípio eu quero mostrar para vocês como é que é os juros no mundo, né? E aí vocês vão ver aqui o que está mais escuro, que é o Brasil. O Brasil, junto com outro país, que é ali do lado da África, que é os dois países mais escuros, né? Tem os spreads mais altos do mundo. E vocês vão ver que a grande parte dos países do mundo, que estão em vermelho, tem juros entre 2% e 5%. Então, quem está fora da curva somos nós, é o Brasil, né? Que tem juros extremamente alto. E para avançar mais um pouco, eu vou falar para vocês, mostrar aqui para vocês do que é, por que os juros ele é tão alto. Aí foi feita uma decomposição dos juros. E esses dados aqui são do Banco Central do Brasil, né? A gente não está inventando nada. Então, se vocês forem ver o que é composto os juros, que 55% desses juros, 55% é inadimplência, seguido de 23% que é o lucro dos bancos, 15% que são os impostos, 4% que é o que o banco gasta na administração e 1,7% dos compulsórios. Bom, para quem entende de solução e resolução de problemas, o que a gente faz inicialmente? Vamos atacar o quê? O maior problema. E qual é o maior problema? É a inadimplência. E aí é que está o pulo do gato. A inadimplência. Então, eu fui ver o que os Estados Unidos faz para que o spread, ou que o spread lá seja tão baixo. Lá, para você conseguir um crédito e não se tornar inadimplente, é uma coisa que você tem que conquistar. Como assim conquistar? Lá você tem, por exemplo, uma pontuação. E como é que é feita essa pontuação? É da seguinte forma. Tem o crédito que é o crédito ruim, que varia de 300 a 629 pontos. Tem aquele que tem o crédito médio, que varia de 630 pontos a 689. Tem o crédito bom, que é o crédito que varia de 690 a 719. E tem o crédito excelente, que é acima de 720 pontos. E como é que você consegue esses pontos todos aí? Primeiro, existe um cadastro único lá de todos os americanos, onde consta nesse cadastro o cara que paga a conta de água, a conta de luz, da TV a cabo e de outros itens que são pagos, e se o cara paga em dia, se o cara paga com atraso, tudo isso conta ponto lá. E se você, por exemplo, vai chegar lá e falar assim, tá bom, eu pago tudo isso, só que eu vou querer um crédito, tá? Como é que eu faço? No começo, você conseguir um crédito em banco, você tem que fazer o quê? Você tem que ir no banco, eles não vão lá te dar um empréstimo. Ah, eu vou lá, eu quero comprar um carro, que nem aqui no Brasil. Ah, eu quero comprar um carro. Não, beleza, assina aí e tal, isso aqui. Não, lá não é assim. Lá você tem que chegar lá primeiro. Bom, você tem crédito? Você já fez crédito na sua vida? Não, nunca fiz crédito, então você não tem crédito. Ah, é. Aí como é que tem que fazer? Você começa a ter crédito comprando, por exemplo, um cartão de crédito que é pré-pago. Você vai lá e começa. E aí você vai começar a juntar pontos. Junto com o pagamento em dia de todas essas faturas de água, de luz, etc. e tal, você vai começa a juntar pontos. Juntando esses pontos, aí você vai começar a ter crédito. Ao ponto de chegar a ter crédito, eventualmente, para você comprar um carro, aí depois você vai evoluindo, você comprar até uma casa, e aí a coisa vai evoluindo. Ou seja, quem tem crédito nos Estados Unidos é quem tem crédito, né? É porque o cara faz o crédito e paga em dia.
Porque se você não tem essa pontuação, você não consegue empréstimo. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre um gráfico que eu peguei da Isto É. O que esse gráfico apresenta aí? Vocês vão ver. É um gráfico que mostra do ano de 2000 até 2017, e aí vocês têm um acompanhamento do aumento dos juros para cheque especial, que coincide o quê? Com o período de recessão que nós temos desde 2014 até 2017. Né? Vocês podem ver também nesse gráfico aí que as taxas de juros para empréstimo, para compra de automóvel, ela não alterou tanto. E também nesse gráfico, no gráfico ao lado, vocês vão ter as taxas de juros que são cobradas das empresas, que até que caiu. Por quê? Porque as empresas pararam de fazer empréstimo porque já estavam prevendo que a situação ia piorar. Então isso aí fez com que os juros caíssem e os bancos não conseguissem emprestar tanto. Na parte de baixo desse gráfico, vocês vão ver aí também quais são as tentativas que foram feitas para se reduzir os juros. E dentre essas tentativas, vocês vão ver que tem ali aquilo que eu estou falando agora, parecido com a proposta que funciona nos Estados Unidos e que ainda não foi implantada no Brasil. Né? Você vê, já faz tanto tempo isso aí. E ainda está em votação, por exemplo, no caso que é o cadastro positivo aqui no Brasil, que está em votação ainda no Congresso e não foi votado ainda, porque é uma questão política. Né? Bom, em resumo dessa história, o que acontece? Nos Estados Unidos, quando eles aplicam toda essa sistemática para que a pessoa venha a ter crédito, a inadimplência lá é de 5%. E aqui no Brasil é 55%. Então a diferença é de 50%. Então por aí vocês já ter uma ideia de por que os juros no Brasil é tão alto. Se a gente for passar por outro item, né, que é o lucro dos bancos, de fato a concorrência aqui no Brasil é muito pouca. Nós temos só 5 bancos. Né? Então nós temos que trazer mais bancos para o Brasil. Nós temos que aumentar a concorrência, porque aumentando a concorrência, isso também vai contribuir para a redução das taxas de juros. Outro ponto que são os impostos. Aqui no Brasil é cobrado 15,7% de imposto. Eu não consegui achar, e aí na internet, o quanto que o americano cobra de imposto dos empréstimos. Se alguém souber, por favor, né? Se quiser postar aí e me ajudar nesse ponto. Mas eu acredito que os impostos nos Estados Unidos para esse tipo de empréstimo deve estar entre 6% a 7%. É no mínimo a metade do que aqui. Né? Então isso aí também já vai reduzir bastante a nossa taxa de juros aqui. E outro ponto é com relação a custo da administração, que é 3,8%. E por fim, o compulsório. No Brasil, o compulsório, até pouco tempo atrás, era 40%. Foi reduzido o compulsório de 40% para 25%, mas ainda é muito. Ainda é muito. Vocês estão vendo o gráfico aqui, que a gente está postando aqui agora, da comparação do compulsório com outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o compulsório vocês estão vendo aí que é 10%. Aqui no Brasil não pode ser 10%, tem que ser 5%. É o dinheiro que o banco, que é dinheiro do banco, que fica à disposição do governo. Tem que ser menos que nos Estados Unidos, tem que ser 5%. Por que tem que ser menos? Porque aí nós vamos atrair mais instituições bancárias, mais concorrência. E aí a gente vai reduzir ainda mais os juros no Brasil. Fazendo dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai conseguir reduzir os juros no Brasil. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.